espero que você esteja muito bem, você e todas as pessoas que você ama. Muito obrigado por estar com a gente na Leitura Viva. Tenho um recado rápido para você e logo após nós faremos a liturgia de hoje. Um grande abraço, fique bem, paz e bem. Quando eu comecei a Leitura Viva, algumas pessoas me disseram, mas professor, faça algo diferente, porque a leitura do Evangelho e a reflexão nós já temos em muitos lugares importantes. E de fato, gente, eu concordei. O próprio canal Leitura Viva da Palavra, Leitura Orante, que eu peguei como inspiração ali, inclusive como material primeiro para a gente poder refletir sobre isso e tal, já faz isso muito bem. Então eu concordei e algumas pessoas querem avançar para águas mais profundas. Essa dimensão da profundidade da formação sempre me chamou muito a atenção e eu sempre gostei muito disso. Então, se tem pessoas que querem de fato mais formação católica em profundidade, que querem de fato discutir os documentos da igreja, discutir os livros bíblicos, poder pegar diferentes perspectivas teológicas, para poder pensar e nutrir a nossa espiritualidade missionária, nutrir a nossa missão para a vida do dia a dia, em comunhão com a igreja, então, eis leitura viva. Isso, esse é o propósito. E não faz sentido eu ficar fazendo isso sozinho, né, gente? Que eu já faço isso na minha vida pessoal. Então não faria sentido eu só divulgar aquilo que eu já faço para mim. Não. Quanto mais pessoas a gente puder juntar, mais pessoas quiserem fazer parte disso, e não só estudar, eu estou dizendo mais pessoas se formarem para poder dar formações, para poder dar palestras, para poder, de fato, anunciarem o Evangelho a todos e a todas que queiram receber a verdade do Evangelho em missão, em saída, em sinodalidade. Eu acho que isso, a Igreja de Francisco, a forma que Francisco nos chama para poder implantar o Concílio Vaticano II, que ainda não foi totalmente implantado, mas essa eclesiologia, essa forma de ser igreja sinodal é fundamental para os dias de hoje. Então, o Leitura Viva está aqui como um instrumento para poder auxiliar um pouquinho, dar os 20 centavos, como a gente diz, nesse sentido, dar os 20 centavos para poder, de fato, aí, conseguir aglutinar pessoas que queiram, né, viver em formação de profundidade para a missão. Um grande abraço a você, fique bem, paz e bem. Leitura Viva, domingo 30 de novembro de 2025, primeiro domingo do Advento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Deus de toda esperança, iniciamos este tempo de advento vigilantes. Que a tua palavra nos desperte do sono do conformismo e nos prepare para acolher a vinda do teu Filho em nossas vidas e na nossa história. Abre nossos olhos para ver o teu reino que manifesta na justiça e na paz. Amém. Primeira leitura. Haverá grande alegria para os sobreviventes de Israel. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o povo do Senhor terá esplendor e glória, e o fruto da terra será de grande alegria para todos os sobreviventes de Israel. Então, os que forem deixados em Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos, a saber, todos os destinados à vida em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado as imundícies das filhas de Sião e limpado as manchas de sangue dentro de Jerusalém, com espírito de justiça e de purificação, ele criará em todo lugar do Monte Sião, em todas as suas assembleias, uma nuvem durante o dia, e fumaça e clarão de chamas durante a noite. E será proteção para toda a sua glória, e tenda para dar sombra para o calor do dia, e abrigo e refúgio contra a ventania e a chuva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reflexão.
Primeira leitura. O profeta nos presenteia com uma visão de um futuro radicalmente transformado. A montanha da casa Yahvé se eleva, tornando-se o ponto de convergência de todas as nações. A missão do povo de Deus é ser luz e referência de uma nova ordem onde as espadas se transformam em arados e as lanças em foices. É o convite a Shalom, que significa mais que a ausência de guerra. É a paz plena, o bem-estar integral, a justiça restaurada. O advento nos chama a andar na luz de Yahvé, ou seja, a viver desde já essa convocação de transformar as ferramentas de opressão em instrumento de vida e produção, construindo a paz para além dos muros da nossa própria comunidade. Salmo responsorial. Salmo 121, 122. Que alegria quando me disseram: vamos à casa, Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa, Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Reflexão do Salmo 121. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. O salmo exalta a alegria de ir a Jerusalém, que era o lugar onde a justiça, os tribunais, e a fé, o templo, se encontravam. Ele ressoa com a profecia de Isaías e a urgência do Evangelho, pois manifesta o desejo ardente de um povo que busca ativamente o lugar da presença de Deus, que se realiza na cidade da fraternidade e do direito. Conecta-se à vigília, pois a caminhada até lá é um ato de esperança ativa. Evangelho. Muitos virão do Oriente e do Ocidente para o reino do céu. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz.
Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Reflexão do Evangelho. Jesus adverte sobre a necessidade da vigilância, comparando os últimos dias, que são a plenitude de todo o tempo até a sua vinda, com os dias de Noé. As pessoas estavam ocupadas comendo, bebendo, casando-se, ou seja, vivendo normalmente, e não se deram conta. A surpresa não está na hora, mas na qualidade de nossa esperança no mundo. O perigo não é o fim do mundo, mas o fim do sentido em nossa vida cotidiana. O tempo de advento é um convite a gregorió, que significa estar desperto, vigilante, não de forma passiva, mas ativa, realizando a vontade de Deus nas pequenas e grandes decisões. Significa fazer com que o hoje seja um reflexo do reino que esperamos. Como as duas pessoas que trabalhavam no campo e as duas mulheres no moinho, o que nos diferencia não é a atividade, mas a atitude. Estamos distraídos em meio às nossas tarefas ou estamos despertos para o outro, Deus e a Irmandade? Doutrina social da Igreja. O tempo superior ao espaço recorda-nos que o espaço se cristaliza, os processos se dinamizam. Dá tempo aos processos mais do que a ter espaços de poder. Aqui reside uma primeira tensão a resolver: preencher o tempo em vez de dominar os espaços, fazer avançar os processos, em vez de pretender deter a dinâmica da história. Papa Francisco, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, número 222. Reflexão comunitária. A profecia de Isaías nos desafia a desarmar nossos corações, que espadas, instrumentos de crítica, indiferença, julgamento, você precisa transformar em arados, instrumentos de acolhimento, diálogo, construção em suas relações. O que significa no seu hoje viver a gregorió? Quais hábitos ou distrações impedem você de reconhecer o Cristo que se manifesta no mais vulnerável? Como a sua comunidade, família ou grupo está sendo uma montanha de Yahvé, um ponto de encontro e referência onde se ensina e se pratica a justiça e a paz para as nações, os vizinhos, os diferentes, os marginalizados. Oração final. Senhor Jesus, Filho de Maria, dá-nos a graça de não sermos apanhados pelo sono da superficialidade. Que a tua mãe, mulher da escuta e da disponibilidade, nos ensine a viver este advento em vigilância ativa, transformando nossa esperança em serviço. Que possamos ver a tua vinda em cada ato de justiça e em cada semente de paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.